Meus irmãos e meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas. Você que está aqui pela primeira vez acompanhando a nossa reflexão, se inscreva no canal para a cada sábado participar conosco. Gente, hoje nós vamos dar sequência àquele estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 2, o Cristo diz assim: meu reino não é deste mundo. Então Jesus levava à humanidade naquela época a mensagem que dura até hoje, nos mostrando o quanto é passageira a vida no mundo material. Então Jesus ressalta a importância, não é, da construção do reino divino dentro de nós e que o nosso verdadeiro mundo é a pátria espiritual e não a terrena, que é transitória, e tudo que utilizamos aqui na matéria, aqui permanece. Então a instrução dos Espíritos é muito interessante, porque nessa instrução eles trazem a mensagem de uma rainha da França. E a instrução deles tem o título assim: uma realeza terrena. Então nós vamos agora acompanhar a mensagem desta que foi uma rainha na França e a surpresa que ela teve ao chegar no mundo espiritual. A sua mensagem diz assim: quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor, quando diz: meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei em chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Vejam que choque profundo de realidade para essa que foi uma rainha de França, ao chegar no mundo espiritual e se deparar com a sua real condição, com a sua realidade de espírito desencarnado e não encontrando no mundo espiritual as regalias que possuía aqui no mundo terreno. Ela continua dizendo: para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes aqui, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Então, gente, são essas virtudes que no mundo espiritual passam a ser a nossa verdadeira identidade espiritual. E é isso que ela coloca, vamos até repetir, não é? Para preparar o caminho para o mundo espiritual, é necessário a abnegação, não é? Que é o esquecer de si próprio em prol dos outros, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Porque não se pergunta qual a posição que a gente ocupava aqui na matéria, mas o bem que realizamos e quantas lágrimas enxugamos. Veja a profundidade da instrução dos Espíritos. E segue assim: os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes podiam abrir as portas dessa morada.
Gente, o Espírito Bezerra de Menezes já nos adverte há muito tempo de que nós deveríamos viver na matéria com o nosso olhar para a vida futura, mirando a grande viagem que precisamos fazer rumo à casa do Pai. E aí sim, aproveitaríamos aqui no mundo físico tudo aquilo que é importante para a alma e nada do que é importante apenas para o corpo. Porque o corpo que nos serve e tudo que nos rodeia aqui no mundo material é para usufruto apenas. E Bezerra já dizia isso. É preciso vivenciar tudo aquilo que aproveita a alma. E é o que a rainha de França vem nos dizendo agora, depois que ela travou contato com a sua realidade e com a realidade do mundo espiritual. Por isso que ela disse: agora eu compreendo com mais profundidade as palavras do Mestre e Senhor Jesus, quando dizia: meu reino não é deste mundo. Então Jesus anunciava a vida futura e rogando a todos nós que construíssemos por nossa parte o reino celeste, o reino divino dentro de nossos corações. Mas eu trouxe aqui várias colocações do Espírito Joana de Ângeles acerca desse mesmo tema, acerca da mesma colocação do Cristo. Meu reino não é deste mundo. Então Joana nos trouxe aspectos muito interessantes que eu vou tratar a partir desse momento. Da obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Nesse livro, Joana traz um trecho sobre a transitoriedade do mundo material, que nós estávamos falando agora há pouco. Olha o que diz Joana. O espírito imortal não pertence ao mundo das formas transitórias, que é outra maneira de falar desse mundo que nos acolhe, a terra das provas e expiações, o mundo das formas transitórias. O homem não pertence a esse mundo das formas. Ele se utiliza delas como escola de aprimoramento, mas não deve se escravizar às suas ilusões. Gente, esse é o grande aspecto que os espíritos superiores, como Joana de Ângeles, nos chamam a atenção. Nós deveremos viver no mundo, vivenciando aquilo que o mundo oferta como uma necessidade de crescimento, mas jamais nos escravizar a tudo isso que é material. Por quê? Porque mais adiante seremos chamados de volta ao verdadeiro mundo que anunciava Jesus e daqui nada, absolutamente nada nós levaremos, como falou para nós a rainha de França. Tudo que ela possuía, nem no túmulo a acompanhou. Tudo, absolutamente tudo, fica no mundo das formas e das ilusões. Por que das ilusões? Porque nós temos aquela falsa impressão de que a nossa vida aqui é permanente, de que tudo nós pertencemos, entre aspas, vai ser nosso. Nada, gente. Amanhã retornamos ao mundo espiritual e tudo fica aqui na matéria para os descendentes, para as outras pessoas. Então, o reino que deveríamos levar como a nossa identificação, já disse a rainha de França: caridade, humildade, desprendimento, mansidão, compaixão. Essas são as virtudes que devam nos identificar e nos colocar numa situação muito boa quando de volta ao mundo espiritual. Outro aspecto que Joana nos trouxe foi sobre a construção do reino interior. Veja a colocação de Joana. O verdadeiro reino está na intimidade do ser. Quando o homem se eleva acima das paixões inferiores e se harmoniza com as leis divinas. Vejam o que diz Joana. O homem estará harmonizado, não é? Quando ele estiver acima das paixões inferiores que, em grandes oportunidades, nos chumbam ao mundo físico. Então, Joana de Ângeles nos adverte muito bem nesse aspecto da construção do reino interior dentro de nós. De Joana, é se afastando das paixões inferiores
e nos alinhando às leis de Deus. No Livro dos Espíritos, Kardec foi advertido pelo Espírito de Verdade dizendo assim: o homem não é infeliz senão quando se afasta das leis de Deus. É isso que Joana está ressaltando aqui também. O homem estará construindo, não é, o seu reino interior quando estiver se alinhando às leis divinas e aprendendo a se desprender das paixões mais inferiores que notadamente nos chumbam aqui no mundo das formas e não nos permite alçar aquele grande voo que nos fala Bezerra de Menezes, que é a grande viagem rumo à casa do Pai. Um terceiro aspecto que nos traz Joana é sobre o reino espiritual como meta. Não é? Ela diz assim: vivemos no mundo, mas não somos dele. Somos da verdadeira pátria. Nossa verdadeira pátria é o plano espiritual, onde o amor e a sabedoria governam soberanamente. Gente, quem governa soberanamente? O amor e a harmonia divina. Então, quando nós vamos nos desprendendo, não é, das coisas materiais, das vibrações mais densas, é retornando ao mundo espiritual que vamos compreender que tudo no mundo espiritual é amor, é harmonia e é entendimento. Agora, obviamente, nós estaremos no mundo espiritual, como já estudamos aqui, na faixa que nos é própria. Por isso a Rainha de França dizia: construam dentro de vocês a compaixão, a humildade, a simplicidade, se afastem do orgulho e do egoísmo, para que essas virtudes ressaltem e possam ser, gente, a nossa identificação no mundo espiritual. Lembrem o que disse a Rainha de França. Lá não vão perguntar qual a posição que a gente ocupou aqui na matéria, de maneira alguma. Vão nos perguntar assim: o que fizeram de bem? Quantas lágrimas enxugaram? Quais as virtudes que você possui? Vá para essa vibração que lhe é própria. Então, Joana, nesse mesmo tema, falando do reino espiritual como meta, diz isso muito bem. Nós vivemos no mundo, mas não somos dele. Nós somos da pátria espiritual e transitoriamente estamos aqui na pátria física. Esse entendimento, gente, é fundamental para que nós possamos viver melhor aqui na pátria material e, como dizem os espíritos, desde já planejando a nossa vida futura. Quarto item que nos ressalta Joana de Ângeles, que é um convite à transcendência. E ela diz assim: o mestre propôs que nos libertássemos das algemas do egoísmo, do orgulho e da posse, a fim de encontrarmos a liberdade nos valores eternos da alma. Veja que colocação importante de Joana. Todos nós almejamos a nossa libertação. De quê, gente? Das nossas dificuldades, dos sofrimentos, das dores que nos alcançam, das vibrações densas que nos prendem aqui na matéria, mas que nós possamos ter a liberdade nos valores da alma e não nos valores do mundo das formas. Por isso que Joana diz isso, que Jesus propôs que nós transcendêssemos, gente, para que a gente largue orgulho, egoísmo, que são geradores de todas as mazelas humanas, e uma coisa que é muito importante, esse sentimento de posse. Nós achamos que possuímos alguma coisa, não possuímos nem coisas, nem pessoas, não é? Mas temos essa falsa impressão que devemos possuir coisas e pessoas. É por isso que a gente não só apenas sofre muito, como leva muito sofrimento aos nossos semelhantes. É o tal do sentido da posse. Gente, nós nada possuímos. Aqui tudo é usufruto, não é? No máximo nós deveríamos sim estreitar os nossos vínculos afetivos, mas jamais nos sentirmos donos de ninguém. O último item, então, que nos aborda Joana de Ângeles é equilíbrio entre o mundo físico e espiritual. Ela diz: é essencial
que vivamos no mundo sem nos deixarmos consumir pelas suas ilusões, caminhando sempre com a consciência de que somos cidadãos do universo infinito. Gente, é isso. Nós transitamos no mundo das formas, mas somos viajores do universo. Nós estamos navegando no mar infinito dos quadrantes que Deus cria universal para todos nós. Então nós somos os viajores do tempo, nós somos espíritos que não morremos, mas deixamos na matéria tudo que é dela e retornamos sim à pátria espiritual, carregando conosco aquilo que nós construímos nessa e nas outras existências. Então essas são as nossas reflexões na palavra dessa realeza de França, que nos trouxe esse choque de realidade que ela viveu e todos esses aspectos trazidos por Joana de Ângeles, esclarecendo, aprofundando um pouco mais o nosso tema. Espero em Deus que tenham gostado. E aqui eu peço, gente, olha, muitos têm assistido nossos estudos, mas não têm deixado o seu like, o seu joinha na plataforma. Então comentem durante a semana, dinamizem esse canal que não é meu, é nosso, é da espiritualidade, e peçam às pessoas que se inscrevam, não é? Para aumentar a quantidade de corações a ter acesso a essas reflexões de cada sábado. Desejo a todos muita paz, muita sabedoria, muita luz, e sábado que vem estaremos aqui juntos novamente.